Oi gente, meu nome é Jorge Caloba e hoje eu tô de volta com o quarto episódio da nossa série de distúrbios do sono. Mas antes de tudo, se você tá chegando agora no canal, não esquece de deixar aquele like que me ajuda bastante, me seguir nas minhas redes sociais e se inscrever no canal clicando no botãozinho de psicologia ou no primeiro link da descrição. Agora vamos pro vídeo. Hoje eu tô aqui para falar sobre paralisia do sono e que atire a primeira pedra aquele que nunca teve. Onde que tá minha pedra? Eu nunca tive. Sim, eu nunca tive, mas estudos dizem que a maioria das pessoas vai ter pelo menos uma ou duas experiências de paralisia do sono durante toda a sua vida. Então ainda tem uma chance grande de eu vivenciar isso. Primeiro vamos explicar o que é paralisia do sono. Todo mundo tem paralisia do sono, não é uma coisa errada de se ter. Na verdade, o incomum é quem não tem paralisia do sono. O que acontece? Quando nós entramos no sono REM e começamos a sonhar, o cérebro envia uma informação para o corpo de que ele tem que ficar paralisado, para evitar que a pessoa se machuque durante o sono. Por exemplo, se ela está sonhando que ela está pegando uma faca, o cérebro paralisa o corpo justamente para ela não ir pegar uma faca. Quem não tem essa paralisia durante o sono REM é que tem um distúrbio, que seria no caso o sonambulismo, a sexosonia, como eu já falei aqui no canal, entre outras parassonias. Vamos abrir um parêntese rapidinho. Para quem não sabe o que é sono REM, é uma sigla em inglês para o movimento rápido dos olhos. É uma parte do sono onde você começa a sonhar. Eu já falei um pouquinho sobre ele no meu vídeo de sonambulismo sexual, que você pode ver clicando aqui no cardzinho. Então, a paralisia do sono nada mais é do que uma coisa natural e normal que todos deveríamos vivenciar enquanto estamos dormindo. Aonde então que começa o distúrbio nessa situação? Isso acontece quando a pessoa acorda, mas continua paralisada. Nada mais é que uma condição caracterizada como uma paralisia temporária do corpo, um pouco antes de você despertar, e em alguns casos mais raros, um pouco antes de você dormir. Apesar de eu nunca ter tido nenhum episódio, conheço um monte de pessoas, amigos e família que já tiveram. E eles sempre relatam como uma coisa assustadora, é aterrorizante. E eu imagino que seja mesmo, porque você estar deitado com consciência, vendo tudo à sua volta, mas não conseguir se mexer, realmente assusta. Como eu disse no início, os estudos dizem que é normal uma pessoa ter pelo menos uma ou duas vezes durante a vida. Pode até ter um pouco mais, mas isso não significa que ela tenha algum distúrbio grave ou que ela precise se tratar. Até um certo ponto é considerado normal, e ela não precisa se preocupar. De fato, o que acontece nessas situações é que você acorda abruptamente, seja por um despertador, uma campainha que tocou, alguma coisa que te faz acordar do nada. E quando você acorda muito rápido, o cérebro não envia a informação para o corpo de que você está acordado. Ele acredita que você ainda está dormindo. Por isso, o corpo permanece paralisado como se estivesse no estado do sono e a pessoa não consegue se mexer durante alguns segundos, talvez alguns minutos, depende de cada caso. Quanto mais longo dura esse episódio, mais aterrorizante é para a pessoa, que fica sem entender o que está acontecendo. Nessas situações, a pessoa às vezes ela tem o controle de algumas partes do corpo, como por exemplo a boca, mas ela não consegue falar, os olhos, ou seja, olhar para todos os lados, e em alguns casos, poucos casos, as mãos. Fora isso, ela não consegue mexer mais nada. E a maioria desses episódios vem acompanhado com alucinações, porque como o cérebro acredita que você ainda está dormindo, assim como ele mantém o corpo paralisado, ele continua te enviando as mesmas informações que ele enviaria se você estivesse sonhando. Então a pessoa recobra a consciência, está no ambiente que ela reconhece, no quarto dela, vendo tudo em volta normal, mas ao mesmo tempo ela também está sonhando acordada. Ela pode ver pessoas, monstros, forças e coisas estranhas dentro do quarto que fazem ela ficar mais aterrorizada ainda. Por isso que esse é um dos distúrbios do sono mais discutido e debatido entre os pesquisadores. Porque existem teorias que vão desde a científica, como eu estou explicando aqui para vocês, como também as sobrenaturais, paranormais, entre outras. Existem linhas que dizem que, na verdade, o que você viu eram realmente espíritos ou coisas que estavam ali com você. Tem gente que acredita, por exemplo, no poder da mente, tem gente que relata que saiu do corpo e se viu deitado na cama e justifica essa experiência como uma projeção astral, que não tem mais nada a ver com o espiritismo ou com a ciência, mas com uma outra linha. Então existe muito misticismo em relação a esse distúrbio.
e vai de cada um acreditar no que quiser. Quem sou eu para julgar qual tá certo e qual tá errado? Acho que eu só vou ter a resposta de verdade quando eu morrer. Assim eu espero. Um ponto que é importante falar também é que muitas pessoas às vezes acham que não tiveram e estão aí falando, eu nunca tive, mas na verdade tiveram sim. Por exemplo, você já pode ter sonhado que acordou, olhou em volta, que estava ali despertado, e daí em seguida você acorda de verdade e acha que estava sonhando antes. Isso acontece muito com a paralisia. Nessa questão, você realmente tinha acordado, mas como ainda está recebendo aquelas informações do cérebro de que você estava dormindo, você vê coisas estranhas ou alucinações que não são reais, você acaba julgando que aquilo era um sonho e que você só acordou depois. E acaba esquecendo que isso aconteceu. Para outras pessoas não, como dura mais tempo para essas outras pessoas, ficam mais minutos paralisadas, elas ficam assustadas e elas recordam vividamente. Então isso grava mais na memória delas. As possíveis causas para esse distúrbio é estresse elevado, mudanças repentinas na vida da pessoa ou no ambiente onde ela vive. Quando você tem, por exemplo, um sonho lúcido, muito real antes de acordar. Nível elevado de cansaço. Quando você está, por exemplo, em sono induzido por algum medicamento que você tomou. Ou até a simples indução consciente, quando a pessoa se força a ter esse tipo de paralisia. Ela faz uma meditação para entrar em estado alfa, para começar a sonhar, para chegar perto, na beiradinha ali do sono REM, e aí ela começa a paralisar o corpo e ainda ter consciência do que está acontecendo. Eu disse no início do vídeo que ela pode acontecer também, em casos mais raros, um pouco antes de adormecer. E é justamente nessas situações, quando você está começando a devagar e a pensar e a relaxar a mente, nessa hora pode ser que aconteça também da pessoa paralisar antes de chegar no estado de sonhos. Mas como eu disse, vocês não precisam se preocupar se vocês já tiveram isso alguma vez, ouviram alguém, ouviram relatos, não se preocupem. Uma, duas, até algumas vezes não é perigoso e não é para se preocupar. Agora, se você tem recorrente, talvez toda noite ou todo mês, há anos que acontece, aí sim você deve procurar um médico do sono, especialista, para identificar o que está acontecendo com o seu organismo e por que isso está ocorrendo. Com um profissional adequado e o acompanhamento correto, você pode tratar da melhor forma para que você tenha uma melhor qualidade do sono. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, que me ajuda bastante com a divulgação aqui no YouTube, e também é uma forma de vocês me dizerem se estão gostando dessa série ou não, para eu saber se eu continuo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para sempre serem avisados dos novos conteúdos e compartilhar com todos os seus amigos. Beijo, fui!